Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje foi uma maratona de palestras, né? Diversos temas aqui que a gente conversou, vi aqui, estava acompanhando as mensagens, pessoal curtindo, interagindo, perguntando. E agora, para fechar com chave de ouro, a gente vai ter a palestra de Céu Balzano. É o nosso convidado aqui para trazer um tema super interessante aqui para vocês, tá? Um tema para a gente refletir bastante e fiquem à vontade para fazer as perguntas aqui pelo Q&A, que assim que ele concluir, a gente vai compartilhar aqui, tá bom? Deixa eu só passar aqui algumas informações rapidinho, né? Cell é responsável pelo programa Global Awareness e já ajudou a proteger mais de 70 milhões de clientes em toda a América Latina nas empresas em que atendeu. E a palestra de hoje é a conscientização como aliada e não como um problema. Então já dá para perceber, né, que é um tema bem interessante. Cel, pode ficar à vontade, tá? Ótima palestra, estarei por aqui. Obrigada. Perfeito. Obrigada, Daiane. Obrigado, Tempest, pelo convite também. Parabéns pelo evento, parabéns pelos conteúdos. Agradeço mais uma vez o privilégio de estar aqui com vocês hoje. Vou apresentar aqui um pouquinho sobre mim. A Daiane já adiantou bastante também. Tenho muito a agradecer a Daiane, que deu todo o suporte aqui, atendimento maravilhoso para os palestrantes aqui desse evento. A gente precisa de mais eventos como esse. E eu vou me apresentar um pouquinho antes de começar a minha palestra, antes de falar um pouquinho sobre conscientização, que é o que eu mais gosto de falar. Eu já trabalhei em empresas grandes aí, como Nubank, Banks, já atuei também em empresas de consultoria, e hoje eu também tenho uma empresa chamada CodeSec, que é uma empresa focada em conscientização de segurança. Tenho minha formação dentro da área de TI, né? E já estou iniciando aí numa carreira de influenciador, já alcançamos aí 14 mil seguidores e crescendo. E além disso, também sou pai do JP, né, que é uma criança de 12 anos, incrivelmente ligada no mundo digital e também bastante consciente sobre segurança. Acho engraçado que meu filho, hoje ele vem para mim falando assim, pai, eu quero baixar um jogo, e eu já li a política de privacidade. Então, a gente está criando aí uma geração bastante consciente em relação à segurança e privacidade, e esse é o nosso foco, né? Trazer conscientização para além das empresas, para as pessoas também. Semana passada, minha mãe evitou cair em golpe por ter sido conscientizada em temas de segurança. Esse é o nosso objetivo, né? Trazer a conscientização para fora das empresas também. Bom, antes da gente começar a falar sobre conscientização, acho importante a gente falar sobre conscientização no quesito diversidade. Eu, como uma pessoa trans e LGBT, quero parabenizar até o nome do evento, né, e lembrar quem foi Alan Turing. Eu acho que já deve ter sido mencionado bastante aqui nesse evento quem foi Alan Turing. Até na divulgação do próprio evento foi indicado o livro não, o filme O Jogo da Imitação, que fala sobre Alan Turing, que foi um exemplo para a gente de TI, né? Foi o precursor aí da inovação relacionada a códigos, computação. Foi ele que descriptografou aí um código que evitou que a Segunda Guerra continuasse. Salvou milhares de vidas, né? Foi também um dos responsáveis por salvar vidas aí na Segunda Guerra Mundial. Mas, infelizmente, o fim dele foi muito triste, né? Além dele ter sido processado, preso, ele também foi castrado só por ser homossexual numa época em que isso era proibido. E então a gente falar sobre conscientização é a gente falar também sobre diversidade, como que dentro das organizações a gente atua com essa diversidade e consegue conscientizar as diversas pessoas que fazem parte dela. E aí, quando a gente fala de conscientização, se dizia muito que as pessoas eram o elo mais fraco. E quando a gente fala sobre o elo mais fraco, a gente levava essa responsabilidade da segurança somente para as pessoas da organização. E aí imagina você trabalhando lá 8, 9 horas na empresa, sendo uma pessoa de marketing, sendo uma pessoa da limpeza, independente qual seja seu cargo, ser chamado de elo fraco quer dizer que você está, além de terceirizando essa responsabilidade, né, você também não empodera essa pessoa, você coloca essa pessoa como uma parte fraca da segurança, e não é bem assim que né? Então, quando a gente fala de pessoas, a gente coloca a pessoa parte desse elo.
e não como um elo fraco, e sim parte desse elo. E é responsabilidade da segurança da informação, é responsabilidade dos times trazerem a conscientização como parte e aliada de um programa de segurança. E não terceirizar essa responsabilidade, jogar a culpa no outro, né? Nós, como conhecedores de tecnologia, nós, como pessoas com acesso à tecnologia, nós não podemos terceirizar essa responsabilidade, e sim trazer essas pessoas para junto do programa de conscientização, e aí sim dividir essa responsabilidade, mas não terceirizando a culpa dos incidentes para as pessoas. Então, eu trouxe aqui a nossa tríade que todos nós de segurança conhecemos muito bem, que é pessoas e processos de tecnologia, e a gente tem ali todos os pontos interseccionados. Então, quando a gente fala de processo e tecnologia sem pessoas, a gente fala sobre alienação. Não adianta a gente ter processo e tecnologia e não ter pessoas gerenciando isso. Vamos lá, o exemplo do WannaCry em 2018. Nós, profissionais de segurança, tivemos uma experiência em 2018 disruptiva e que mudou bastante a forma com que nós tratávamos segurança da informação. Em 2018, a gente teve o WannaCry, né, esse ransomware tão conhecido por nós. E quando a gente fala do WannaCry, a gente está falando de tecnologia, sim. Então, provavelmente, se você tivesse teus patches de Windows, né, atualizados na época, fora ter um bom firewall, ter um bom antivírus, um bom... na época nem se falava de EDR, né? Mas se nós tivéssemos aí um Next Generation Firewall, se nós tivéssemos patches atualizados, provavelmente muitas empresas teriam evitado o WannaCry de acontecer. Só que pouca gente falou que o WannaCry também poderia ter sido evitado com conscientização. Ué, Cel, como assim? Bom, a porta de entrada do WannaCry na maioria das organizações foi o phishing ou pendrives, enfim, que foram jogados aí em fábricas e etc., em que as pessoas plugavam esse pendrive e espalhavam o ransomware na empresa. Aí era um ponto em que nós poderíamos ter evitado o ransomware com conscientização. O outro ponto era que, será que minha equipe de TI responsável por aplicar aqueles patches de segurança, por aplicar patches de atualização, essa equipe de TI foi conscientizada, foi treinada sobre a importância de você aplicar? A Microsoft havia lançado esse patch 6 meses antes do incidente do WannaCry. Então, se minha equipe de TI não tivesse... se minha equipe de TI tivesse sido conscientizada, ali eu também poderia ter evitado o WannaCry. Então, processos e tecnologia sem pessoas também não adianta, porque são as pessoas que gerenciam e criam os processos, e são as pessoas que implementam, gerenciam e mantêm a tecnologia funcionando na empresa. Quando a gente fala de tecnologia sem pessoas e sem processo, a gente tem um caos automatizado e confusão. A gente tem uma baixa qualidade, né? Então, se a gente não traz um processo para dentro da tecnologia, eu posso até ter lá uma tecnologia muito ótima ali na parte de segurança da informação. Só que você não tem um processo de atualização, você não tem um processo gerencial, você não tem uma boa política de segurança, eu também vou ter falhas ali na parte de tecnologia. Então, vai ser um caos automatizado, mas ainda um caos. E quando eu falo de pessoas e processos sem tecnologia, eu também tenho uma ineficiência ali. Por quê? Eu jogo toda a responsabilidade da tecnologia para cima das pessoas e para cima dos processos, mas eu não tenho tecnologia suficiente para manter meu programa de cibersegurança funcionando. E, então, o ponto ótimo ali que eu coloquei é quando nós unimos pessoas, processo e tecnologia, e essa intersecção não existe uma sem a outra. Eu não consigo ter esses outros pilares em bom funcionamento se eles não se interseccionam, né? Por isso que quando nós falamos de pessoas aqui no programa de conscientização, não dá para isolar o programa de conscientização do programa de segurança. E daqui a pouco a gente vai ver mais sobre esses pilares e como que a gente coloca o pilar de pessoas para dentro da tecnologia, para dentro dos processos, e a gente correlaciona tudo isso. E eu trago essa frase que é muito importante para mim, que as pessoas não são o elo mais fraco, mas sim o principal vetor de ataque, né? A principal porta de entrada ali para um incidente de segurança. Então, a gente precisa trazer essas pessoas para perto de nós, como aliados. E a gente só consegue fazer isso a partir do momento que a gente humaniza nosso programa de conscientização.
Quando o programa de conscientização ele é 100% baseado em tecnologia, né, em treinamentos, e-learning, a gente afasta o programa de conscientização das pessoas. Então, se eu tenho ali uma ótima ferramenta, né, então não vou mencionar nomes de marca, mas eu tenho ali uma ótima ferramenta que me traz treinamentos online, testes de phishing, e eu acho que isso é suficiente para o meu programa de conscientização, eu vou estar muito enganado, porque o meu programa de conscientização, ele não é só feito para cumprir compliance. Meu programa de conscientização, ele precisa ser feito para que as pessoas elas entendam que a segurança faz parte da vida delas, que a segurança é importante para o filho, que a segurança é importante para a família, que a segurança é importante para ela como pessoa. Quando a gente fala de privacidade, eu vejo muitas empresas tratando sobre LGPD sem explicar sobre o que é um titular de dados. E eu, como pessoa física, sou um titular de dados. Os meus dados são importantes. Então, como que eu vou dar valor aos dados corporativos se eu, quiçá, sei que eu sou um titular desse dado, né? Que esse dado é importante para mim. E aí, eu trago esse dado muito interessante aqui para a gente de segurança, que é o quanto nós tivemos avanço no quesito tecnologia de segurança, desde 2002 até 2020, ali, que é onde essa pesquisa foi feita. E eu tive milhares de automações, eu tive ali em 2020, entrando a Sandbox, agora em 2020, 2021, EDR, já conheci uma tecnologia mais avançada ainda que o EDR, né, que é uma tecnologia que até consegue descriptografar o ransomware. Então, se a gente avançou tanto tecnologicamente, por que que a gente não avançou do lado humano, né? Da nossa camada 8 ali, né? Da tecnologia que seria o ser humano. A gente não teve quase nenhum avanço desde 2002, nós ficamos estagnados ali. Então, quando a gente trata do programa de conscientização, a gente precisa entender que não basta a gente avançar do lado tecnológico se a gente não avança do lado humano. Essas coisas, elas estão totalmente interseccionadas. Por mais que eu tenha ali um super antivírus, um super patch, eu posso ter um vazamento de dados que ocorra pelo celular pessoal da pessoa que trabalha comigo, e eu não vou ter nenhum controle sobre isso a partir do momento que eu não tenho nada instalado ali de segurança no celular pessoal. E o vazamento ele pode ocorrer fora ali do nosso perímetro. Por mais que hoje o nosso perímetro esteja espalhado, nós ainda temos um perímetro, né? Nós temos os computadores corporativos, os servidores corporativos. Ali, nós, profissionais de segurança e tecnologia, temos controle sobre o que está acontecendo, mas nós não temos controle sobre o que essas pessoas estão falando, onde elas estão falando, e se elas estão usando esses dados corporativos fora dos perímetros que nós temos controle, apesar desses perímetros hoje em dia estarem espalhados. Então, como que a gente começa a aproximar essas pessoas da segurança? A partir do momento que a gente explica o que é, a gente explica os riscos e a gente mostra que esses riscos, eles não são somente corporativos, mas eles também são riscos pessoais, né? E aí eu trago aqui um conceito interessante sobre vulnerabilidade, ameaça, impacto, né? Às vezes nós aqui profissionais de tecnologia temos os nossos números incríveis. A gente vai lá apresentar nossos NPS, nossos KPIs. Ai, como que está nosso KPI de atualização de segurança? Está em 97%. Ótimo, Céu, nosso KPI de atualização está em 97%. Só que a gente esquece de olhar para o risco. Às vezes, esses 3% que não está atualizado tem um risco muito maior e um impacto muito maior para o negócio do que esses 97% que estão atualizados. Então, será que se nós olharmos apenas sobre atualização, sem a gente correlacionar vulnerabilidade, ameaça e impacto, será que a gente também não está colocando a corporação em risco a partir do momento que a gente não olha para risco e a gente tem um olhar muito voltado só a número? Então, esse número ele não é tão importante se a gente não olha para o risco. Então, nós precisamos olhar ali para aqueles 3% que não está atualizado, olhando para risco. Assim como nós precisamos olhar para o risco humano por esse viés. E quais são as variáveis desse risco humano para poder mudar esse comportamento, para poder agregar um comportamento de segurança, não digo nem só mudar, mas incorporar nesse comportamento desse colaborador segurança como parte do seu trabalho.
Eu sou uma pessoa de marketing, por exemplo. Segurança está totalmente relacionada ao meu negócio. Eu lido com dados o tempo todo, eu faço campanhas de marketing, por exemplo. Então, eu estou lidando com dados pessoais. Muitas vezes a gente precisa nichar. Eu preciso tratar, por exemplo, uma campanha para mulheres. Ali a gente já está trazendo dois dados pessoais muito importantes, né? E às vezes eu trago até dados sensíveis. Às vezes uma campanha de marketing, ela é direcionada a, não sei, por exemplo, pessoas LGBT. Aqui a gente já está tratando de dados sensíveis que a equipe de marketing está gerenciando e nem sabe o que são dados. Então, como que eu vou explicar para aquela equipe que segurança faz parte do negócio dela, faz parte do dia a dia dela? Eu tenho uma equipe de atendimento, de customer service, de um banco, por exemplo. Os bancos que eu trabalhei tinham equipes que lidavam com dados pessoais e financeiros dos clientes o tempo todo. E essa equipe precisa ser conscientizada da importância desses dados e o que esses dados fazem e o que um vazamento pode ocasionar para uma organização. Então, é aí que eu reduzo o risco humano, trazendo essas pessoas como aliadas e parte ali do meu ciclo de análise de risco, né? Então, a gente precisa olhar para o risco humano. Para a gente olhar para o risco humano, a gente tem uma série de correlações de dados que eu vou trazer aqui, que vocês vão entender como que a gente consegue até calcular esse risco humano. Para a gente entender um programa de conscientização, e antes de eu falar de métricas, entrar aqui em métricas que a gente adora conversar sobre isso, eu quero explicar para vocês a diferença de treinamento, conscientização e educação. Então, quando a gente fala de treinamento, a gente está falando simplesmente de colocar esse colaborador para assistir um treinamento online, um treinamento presencial, uma aula. Ali eu tenho treinamento. Vou fazer um paralelo aqui para vocês entenderem bem claramente aqui, com bastante detalhe, a diferença de treinamento, conscientização e educação. Então, quem tem carteira de motorista aqui vai entender muito bem o que eu estou falando. Quando nós fomos tirar nossa carteirinha de motorista, o Detran nos deu um treinamento, certo? A gente sentou lá, nós fizemos diversas aulinhas, fomos treinados sobre as regras de trânsito. Só que não significa que nós estávamos conscientes, né? Que nós fomos conscientizados sobre essas regras. Como que eu sei que eu fui consciente? A partir do momento que eu me torno motorista e eu obedeço essas regras de trânsito. Aqui eu, além de ter sido treinado, estou conscientizado, pois eu estou obedecendo as regras de trânsito. A educação, ela é o fim de tudo isso. O fim e o começo de muita coisa também. Porque educação é quando eu tive o treinamento, eu fui conscientizado, estou obedecendo as regras de trânsito e, além disso, eu estou sendo educado. Como assim? Aí eu uso o exemplo da minha esposa muito, muito. Eu fui dirigindo, semana passada que a gente fez um evento em Minas Gerais, eu fui dirigindo de São Paulo para Minas. A minha esposa, ela não passou por treinamento, ela não passou por conscientização porque ela não tem carteira de motorista. Só que a conscientização que ela recebeu foram de outros meios, pela televisão, ela é pedagoga, então na universidade dela ela teve conscientização, e ela foi para o pilar de educação, ela já pulou para a educação sem ter tido o treinamento convencional do Detran. Então, se eu passava um pouco da velocidade, ela já desacelera esse carro, você já está aí, ó, 10 quilômetros acima do limite de velocidade. Então, ela estava tão educada a ponto de replicar para o motorista a importância de andar no limite de velocidade, né? Eu sou um pouco ligeirinho, então ela sempre estava ali me educando, falando, volta para o teu limite de velocidade. Isso é educação. É quando, além de você estar conscientizado, além de você ter tido treinamento, você se educou a ponto de repassar isso para o outro. Então, voltando aqui para a segurança da informação, não basta eu dar o meu treinamento por compliance e achar que eu cheguei no pilar de conscientização. E não basta eu conscientizar achando que ali eu eduquei aquele colaborador, porque a conscientização é algo cíclico, contínuo e eterno. Além da rotatividade que eu tenho dos colaboradores, tem métricas aí que são públicas da própria SANS, que diz que é o mínimo que você precisa para adquirir
maturidade em segurança é 1 ano para cada ciclo. Então, para eu sair de 0 para compliance, eu preciso de 1 ano. Para sair de compliance para o nível 1 de maturidade, eu preciso de mais 1 ano. Mais 1 ano para o nível 2, mais 1 ano para o nível 3. E para eu me manter nesses níveis, eu preciso sempre inovar e aplicar diferentes práticas de conscientização e educação para atingir esse sucesso. E aí, voltando para o programa de conscientização, será que meu programa abrange a todos? Será que meu programa de conscientização ele é diverso? Será que meu programa de conscientização ele é adequado à realidade da empresa que eu atuo? Eu estou treinando as pessoas da limpeza? Eu estou treinando seguranças físicos? Eu estou treinando quem não tem acesso à máquina? Um incidente de segurança pode ser causado por alguém que nem acesso ao computador tenha, só pela liberação de acesso de uma pessoa não autorizada. Então, o meu programa de conscientização, ele tem que ser pensado em todas as personas que eu tenho dentro da minha organização. E ele não pode ser o mesmo para todo mundo. Eu não posso estar falando em nível técnico, falando de EDR, IPS, para uma pessoa que mal sabe mexer no computador. Então, eu tenho que pensar num programa de conscientização que ele tenha várias facetas, várias maneiras de acontecer, para que eu consiga, sim, chegar a um objetivo. Eu acho que um problema que nós temos é que nosso programa de conscientização ele é apenas rodado por pessoas de segurança, técnicas. E a gente esquece que conscientização tem várias skills ali, várias habilidades envolvidas que não são técnicas. Eu preciso ter uma pessoa super comunicadora, eu preciso ter uma pessoa que entenda de pedagogia, de educação, porque o programa de conscientização ele não é 0 e 1, igual é uma programação de um sistema. Eu não posso tratar do meu programa sendo 0 e 1, porque os humanos não são 0 e 1. E a partir do momento que o programa de conscientização é sobre pessoas, eu preciso entender que eu tenho várias variáveis e várias maneiras de usar esse programa de conscientização. Então, um exemplo, eu já sentei várias pessoas numa sala que não acessavam a máquina, e alguma delas eram as pessoas envolvidas na construção civil lá do prédio, né? Mas eram pessoas terceiras contratadas. E eles tinham um crachá que conseguia entrar em todos os espaços da organização. E uma dessas pessoas, ela não lia nem escrevia. E me mostrou o celular dela e disse assim, Cel, você disse que é importante ter senha, mas eu não sei ler, não sei escrever. Como que bloqueia meu celular? Para essa pessoa, o padrão de desenho era importante, mesmo que nós de segurança sempre ressaltamos a mensagem, padrão de desenho não é seguro. Mas se a pessoa não sabe nem ler e escrever, mas ela consegue desenhar ali, pelo menos é uma camada de proteção ali, há uma camada de proteção melhor do que nenhuma. Então, para aquela pessoa, o padrão de desenho funciona. Mas para uma pessoa de marketing com mais instrução, eu já vou ensiná-la que precisa de uma senha, de um segundo fator de autenticação, precisa de uma higiene das redes sociais. Isso tudo vai variar a respeito do público que eu estou falando. Quem é a persona que eu estou educando? Quem é a persona que eu estou conscientizando? Então, não pode ser a mesma conscientização para todos, a partir do momento que nem todos tiveram a mesma educação que você. Então, eu preciso entender qual educação essa pessoa teve e como que eu a ensino sobre segurança da informação. Então, eu vou lá ensinar meu filho, que viveu e nasceu na era digital, e eu vou ensinar meu pai, que tem 70 anos de idade, não vai ser a mesma conscientização para os dois. Para o meu filho, eu já sei ensinar sobre cofre de senha, ele tem cofre de senha porque ele sabe mexer em software. O meu pai tem um cofre de senha físico. Eu falei, pai, anota as senhas no papel, coloca num cofre, tranca esse cofre e guarda a chave. Então, eu tive que adaptar o cofre de senha para físico, porque ele não vai lembrar de todas as senhas dele. E se eu quero que esse usuário tenha senha diferente, use senhas diferentes, eu preciso dar alternativas e soluções para que a segurança da informação seja válida e não um problema. A gente não pode ser um problema, a gente não pode ser um bloqueador. E para ser um facilitador, a gente tem que entender a nossa persona. E aí, tratando sobre a parte prática no desenvolvimento e na etapa de um programa de conscientização. Tem o NIST 850, que apesar de ter parado ali um pouquinho no tempo, ele traz vários insights incríveis. Pesquisem sobre o NIST 850, está público, é gratuito, e tem ali mais de 90 páginas para auxiliar
a etapa de desenvolvimento de um programa de conscientização. E dentro das organizações, a gente tem 3 modelos centrais nessa etapa e nesse desenvolvimento do programa de conscientização. O primeiro modelo é o que eu chamo de ideal para alguns tipos de organização, que seria um modelo centralizado, uma estratégia centralizada, uma implementação centralizada, em que a autoridade central, eles falam muito de autoridade central. Quem é a autoridade central? Quem gerencia o programa de conscientização. A autoridade central não pode ser o CISO, a autoridade central não pode ser o gerente de TI, a autoridade central são aquelas pessoas ou aquela área que gerencia o programa de conscientização. Pode responder para um CISO, pode responder para um gerente de TI, mas essa autoridade central é quem gerencia, define estratégia e implementa o programa de conscientização. Aqui eu tenho um controle sobre tudo que está acontecendo e eu consigo correlacionar todo o meu programa de conscientização. Só que esse modelo 1 não funciona para todo tipo de empresa. Tem empresas, por exemplo, vou dar um exemplo de lojas de telefonia. Então, empresas que vendem celular, enfim, Vivo, TIM, etc. Elas têm um modelo de negócio descentralizado. Eu tenho uma unidade central, em que é o nosso corporativo, mas eu tenho lojas, né? E essas lojas, cada uma dessas lojas tem uma interdependência e tem também uma dependência dessa matriz. Só que cada unidade funciona de uma maneira. Então, o programa de conscientização para a matriz não vai ser o mesmo programa para as lojas. Até porque, vamos voltar para a persona. Na loja eu vou ter um vendedor. Esse vendedor nem sempre tem acesso a um login único. Eu vou ter uma pessoa ali naquela loja que está num horário de shopping, que não é o mesmo horário comercial daquela unidade. Então, o meu programa de conscientização para esse modelo de empresa não deve ser o mesmo daquela empresa que eu tenho todo mundo no mesmo negócio e todo mundo centralizado. E esse modelo 2 também funciona muito bem, principalmente para empresas em que eu tenho esse modelo descentralizado de negócio. E o modelo 3 é um modelo que eu não indico, mas muitas vezes é um modelo que nós vemos por aí, que é um modelo descentralizado, em que a autoridade central não é responsável por budget, não é responsável pelo programa, ela só orienta e cada unidade é responsável por aplicar esse programa de conscientização. Aqui são empresas um pouco mais bagunçadas, né, em questão de políticas de segurança e tecnologia. Não é o modelo que eu indico, eu sempre vou indicar o modelo 1 e o modelo 2. E aí tem algumas respostinhas, até peço perdão aqui por não ter tido tempo de traduzir, eu peguei esse material aqui, algumas partes da SANS, né, mas eu traduzo aqui falando para vocês. Então, tem 3 perguntas que eu preciso responder para criar meu programa de conscientização. Quem, né, quais são os targets, a gente já falou das personas, né, quais são os targets, quais áreas eu estou relacionando, o que, então, o que eu vou ensinar? Quais riscos eu estou endereçando? Então, esse o que é muito importante ser respondido na etapa de planejamento do meu programa de conscientização. Todo programa de conscientização precisa ser documentado, precisa ser planejado, precisa ser aprovado. Eu não posso sair fazendo ações aleatórias, porque os resultados que eu vou colher também vão ser aleatórios. Então, na etapa do que, eu vejo o que eu vou ensinar, quais são as temáticas que eu vou ensinar, quais riscos eu estou tentando endereçar, para poder fazer uma priorização de riscos. Em uma empresa que eu tenho só cloud, os riscos não são os mesmos de uma empresa híbrida. Em uma empresa que eu lido com os dados sensíveis, não são os mesmos de uma empresa que eu lido só com dados pessoais. Uma área que lida com dados sensíveis, dados financeiros, o risco não vai ser o mesmo de uma outra área que não tem acesso a esses dados. Então, por isso, eu preciso mapear muito bem o que vai acontecer nesse meu programa. E, por último, mas não menos importante, como? Então, quais são as ferramentas que eu tenho para engajar? Quais são as ferramentas que eu tenho para comunicar? Eu vou usar Slack? Eu vou usar ferramentas físicas, banners? Eu vou fazer eventos presenciais, eventos remotos, eventos híbridos? Eu vou usar uma ferramenta de teste de phishing? Eu vou fazer exercícios de engenharia social? Eu vou contratar empresas terceiras como acabam me contratando para fazer esse programa? Não vou contratar empresas terceiras, vou fazer tudo dentro de casa. Para fazer tudo dentro de casa, eu tenho as pessoas necessárias, os recursos necessários.
Então, essas 3 perguntas precisam ser respondidas para a gente conseguir organizar nosso programa de conscientização. E aí, falando de métricas. Então, tá bom, agora eu já organizei, já mapeei, já documentei, já criei meu programa, já sei para onde eu vou, o que eu quero fazer, mas eu preciso de dados, eu preciso de números, eu preciso de métricas. E eu separo aqui, dentro do pilar do fator humano, quatro direcionamentos importantes, que a gente separa em métricas de conformidade, métricas de comportamento, métricas de cultura e métricas estratégicas. Métricas de conformidade, a gente está falando uma coisa um pouco 0 e 1. Quantas pessoas assinaram a política de segurança versus quantas pessoas eu tenho na organização. Outra métrica de conformidade, quantas pessoas fizeram um treinamento versus quantas pessoas eu tenho. É bem 0 e 1. Métricas de comportamento já não são tão 0 e 1 assim. Aqui a gente já muda um pouquinho de métrica para KPI, tentando entender a diferença dos dois. Métricas a gente tem um versus o outro. KPI, geralmente a gente tem um objetivo. Então, por exemplo, o meu objetivo é que pelo menos 10% das pessoas que receberam o meu teste de phishing reportem. Aqui eu tenho um KPI. E é uma métrica comportamental, porque além dessa pessoa ter clicado ou não clicado em um phishing, ela me reportou. E esse reporte é um comportamento. O reporte é uma das métricas de comportamento mais importantes que nós temos, porque aqui eu consigo identificar que a pessoa está educada. Lembra ali atrás que nós falamos de treinamento, conscientização e educação? Essa pessoa não só não clicou, então ela está treinada e conscientizada, como ela me reportou. Isso é uma métrica comportamental. E o que é uma métrica de cultura? Se eu tenho, por exemplo, um programa de embaixadores, isso já é uma métrica cultural. Porque eu não só tenho pessoas que estão seguindo minha política, ou seja, estão conformes com a minha política, que não só estão me reportando, não estão clicando no phishing, como se disponibilizaram para ser parte da segurança da informação através de um programa de embaixadores. Outra métrica cultural é quando eu tenho avaliações periódicas do meu programa de conscientização e o que essas pessoas estão achando disso. Eu vou dar um exemplo legal que eu tive em uma das organizações que eu dei consultoria, que é um grupo de pessoas, a gente lançou lá como se fosse uma série, né, de um vendor aí de segurança, de conscientização, e é uma série estilo Netflix, né, tem várias temporadas e tudo mais. E olha que métrica de cultura incrível que eu tive. Eu tinha ali como analisar a métrica de comportamento, né, quem assistiu, quem não assistiu, de conformidade. E como que eu analisei nesse projeto uma métrica cultural? Por conta própria, essa área agendou um horário, chamou todo mundo numa sala, fez pipoca e assistiu a série junto com o time, fazendo sessões de cinema, por conta própria. Não fomos nós da segurança que fizemos uma proposta disso. Eles mesmos, por conta própria, estouraram a pipoca, chamaram o time e assistiram a série. Então, aqui eu tenho uma métrica de cultura muito importante, muito importante. E que se eu olhasse no meu sistema, eu não teria como metrificar isso, porque eles assistiram juntos, e não como indivíduos. Eles sentaram, botaram num telão e assistiram juntos. Então, aqui minha métrica cultural valia muito mais do que minha métrica de conformidade. Por isso que métricas de cultura também são muito importantes. E o que são métricas estratégicas? Aí as métricas estratégicas aqui, a gente tem várias que a gente pode analisar, que são métricas já de mais alto nível, né? Sobre como que a gente atingiu alguns objetivos e alguns KPIs do nosso programa, né? Então, aí, de métricas estratégicas, eu já tenho algumas numerações que eu consigo elevar o meu programa de conscientização e correlacionar todas essas métricas para criar métricas estratégicas. Para a gente finalizar, abrir para perguntas e conversas aqui, eu vou deixar uma frase do Bruce, que eu gosto muito, que é: se você acha que a tecnologia pode resolver seus problemas de segurança, então você não... concordância, eu fui traduzir. Então, você não entende nem os problemas de segurança e nem de tecnologia. Então, é isso. Se você acha que a tecnologia pode resolver seus problemas, então você não entende nem de segurança, nem de tecnologia e nem de pessoas, né?
E aí eu vou deixar meus contatos e abrir um pouquinho aqui para diálogo e perguntas, né? Eu sou Cel Frank, meu e-mail é cel.balzano e meu LinkedIn é Cel Balzano. Agradeço mais uma vez a Tempest, parabenizo mais uma vez a toda a equipe, a iniciativa incrível aqui de trazer assuntos diversos aqui sobre segurança e fomentar a tecnologia. Agradeço a audiência também que ficou aqui conosco até agora e abro aí para qualquer questionamento, perguntas ou pontuações. Maravilha, Cel, sensacional. A gente que agradece, né, essas informações que você compartilhou, que foi bastante coisa, né, muito informativo mesmo, diversos pontos, né, que a gente pôde tanto aprender, né, quanto refletir um pouco, tanto lá no comecinho, que eu estava até anotando algumas coisas assim, porque para mim eu super curto, né, esse tema. Então, quando você falou sobre as pessoas não serem o elo mais fraco, né? Isso se fala muito, né? As pessoas são elo mais fraco, mas será que são mesmo? Então, eu achei super legal, assim, você trazer essa pergunta, né, para a gente refletir. Quando você também falou a respeito de conscientizar públicos diferentes, né, com educações diferentes, a gente até recebeu alguns comentários a respeito disso. Teve aqui a Ingrid, ela colocou assim, perfeita colocação. Essa facilidade de adaptação de acordo com as classes sociais fazem toda a diferença na vida das pessoas, cada uma de acordo com sua realidade. E é bem isso, né, que você compartilhou. Perfeito. Também a respeito do programa de embaixadores, né? Teve aqui também Henriette falando como é bom ouvir gente que entende sobre privacidade de dados e que entende a importância da proteção, né? E a gente tem aqui perguntas, vamos lá. A Thaís mandou aqui essa pergunta, Cel. Programa de conscientização pode ser responsabilidade da CIPA, por exemplo? Boa, ótima pergunta, Thaís. E como um profissional de segurança, digo que não deve ser responsabilidade da CIPA, porque apesar da gente ter segurança como uma intersecção, tanto de segurança do trabalho como segurança da informação, são áreas do conhecimento que a gente pode até compartilhar, por exemplo, dentro de uma semana de segurança, dividir ali essa semana com a segurança do trabalho e segurança da informação, para trazer a temática de segurança central na empresa. Só que o que acontece quando isso é misturado é que as pessoas misturam os dois assuntos. Então, eu já vi gente falando assim, mas eu já fiz esse treinamento, só que o treinamento era da segurança do trabalho, não da segurança da informação. Então, como são áreas do conhecimento diferentes, não deve ser responsabilidade da CIPA, deve ser responsabilidade da segurança da informação. E deve ser uma sub-área da segurança separada das outras. Então, não pode ser, por exemplo, a mesma pessoa que faz pentest ser uma pessoa que gerencia o programa de segurança, de conscientização. Por quê? Porque esse programa vai ficar, além de abandonado, né, vão misturar temáticas que se correlacionam, mas que precisam de uma atenção quase que plena, e uma pessoa que trabalhe com vários assuntos diferentes não vai conseguir se especializar e dar a devida atenção a esse tema. Então, tem uma outra pergunta aqui do nosso querido Carlos Cabral. Inclusive, eu recebi vários comentários aqui a respeito da playlist. Quem montou foi ele. Já já ele vai aparecer aqui para vocês conhecerem, que ainda não conhece, né? Porque acho que muita gente aqui já deve conhecer. Olha ele aí. Oi, Então, pessoal. quer fazer a pergunta, Cabral, já que está por aqui? Não, eu queria fazer Tá uma bom. pergunta assim. Oi, Cel, ótima palestra, mas eu queria mais saber sobre o tema da cultura de segurança. Às vezes eu vejo se falar disso meio como se fosse um nirvana, né? Que as empresas chegam, elas percorrem um caminho, como sabe, sei lá, as 12 casas dos Cavaleiros do Zodíaco. Vai lá, percorre um caminho e chega a um estágio de cultura de segurança. O que é cultura de segurança? Como eu meço e como eu digo que uma empresa pode alcançar esse nível ou não? Ótima pergunta. É uma pergunta filosófica, né? Acho que a gente poderia ficar aqui citando filósofos para entender o que é cultura, e aí vamos voltando dentro dessa cultura, como que a gente absorve uma cultura, porque a cultura, quando a gente estuda cultura, né? A gente precisa estudar, e assim como eu digo sobre a diversidade das pessoas, cada pessoa tem a sua própria cultura, porque viveu uma própria cultura, e como que a gente consegue dizer que cultura de segurança é uma só?
Primeiro, não dá para dizer que cultura de segurança é uma só. Não existe uma empresa que chegou no nível, temos cultura de segurança no nosso DNA. Não existe uma empresa que possa testar isso. Porque cultura é algo, para você definir cultura, você precisa ter isso já há muitos anos rodando como uma prioridade e como uma verdade. Então, eu não posso implementar um programa de conscientização e já virar dizendo nós temos cultura de segurança. Isso é impossível, porque a cultura de segurança, ela, como eu já disse, não é 0 e 1. Eu não consigo metrificar uma cultura de segurança com uma métrica só. A gente correlaciona diversas métricas para chegar a momentos em que o meu programa de conscientização atingiu um grau de maturidade em que eu possa dizer que a cultura de segurança está sendo implementada na minha organização. Por exemplo, isso que eu disse da pipoca lá, que o pessoal montou uma salinha para assistir vídeos da segurança da informação, porque eram super interessantes, eu posso definir isso como uma métrica cultural. Uma métrica cultural, e não como cultura de segurança. Então, ali eu consigo medir que aquele exercício feito por aquele time trouxe um resultado positivo. Mas aquele time, Carlos, no ano que vem pode mudar todo. Eu posso ter uma rotatividade ali em que esse time inteiro saia. E aí? Ali eu perdi, porque aquela cultura fazia parte daquele grupo que estava presente naquele momento. Agora, o que eu super oriento para organizações? A partir do momento que a alta gestão, os presidentes, os diretores, os coordenadores, algumas áreas que não têm muitas mudanças, né? A direção da empresa. Se eu conseguir chegar ali, se eu conseguir chegar top-down mesmo, assim, não gosto muito dessa expressão, mas seria isso, né? Os diretores, os presidentes, se eu conseguir trazer segurança como uma prioridade do negócio da empresa, ali eu posso dizer que eu estou tendo uma mudança cultural muito significativa, né? Porque a segurança começa a fazer parte do desenvolvimento de produto, a gente fala muito de security by design, né? Então, se a empresa desenvolve produto e segurança faz parte da etapa de desenvolvimento dela, eu tenho ali uma mudança cultural. Se eu tenho um presidente dando aval para um programa de conscientização, eu tenho uma mudança cultural. Agora, quando a área de segurança, parece que está dando soco no ar, assim, brigando. Gente, vamos fazer um programa de conscientização, preciso que vocês participem dele. Quase que chorando, né, e pedindo apoio. Ali eu não tenho como dizer que eu tenho uma cultura de segurança, porque a cultura precisa fazer parte do negócio da empresa, do que a empresa vende como negócio, como produto. Aí sim eu consigo chegar no auge, né, da cultura de segurança. Excelente. Obrigado mesmo. Imagina. Excelente, Céu. Tem mais uma pergunta aqui da Gisele Freitas. Qual referência você sugere para quem está iniciando na área? Perfeito. Gisele, eu tenho um artigo publicado, acho que faz 2 semanas. Eu poderia ficar horas aqui resumindo esse artigo para ti, mas se você for no meu LinkedIn, lá, Céu Balzano, tem um artigo com o seguinte título: O que fazer para ingressar na área de segurança? Então, lá eu dou dicas de faculdade, dou dicas de assuntos a se estudar. Eu não vou destrinchar muito aqui, senão a gente vai passar muito do nosso horário, mas eu sugiro você dar uma olhada nesse artigo, que eu trago bem passo a passo, assim, o que fazer para entrar na área. Mas a primeira coisa, e eu acho que é uma dica valiosíssima, é ser curioso. Se você quer trabalhar com segurança da informação, curiosidade tem que estar no seu DNA, porque quanto mais você pesquisar, quanto mais você estudar, segurança não é uma área 100% tecnológica, não é uma área 100% de pessoas, então dá para você trabalhar com processos, dá para você trabalhar com tecnologia, dá para você trabalhar com ambos. Então, para isso, eu fiz esse artigo até para auxiliar e a gente tentar ajudar a diminuir o gap de profissionais que a gente tem aí na área, né? Maravilha, Céu. Tem um comentário aqui que teve uma pergunta junto, tem total ligação com o que você respondeu agora, mas talvez você queira complementar algo, que é do Fernando Lima. Ele colocou assim: parabéns pela excelente apresentação, Céu Balzano. Entender pessoas é muito difícil, e aprender isso e conseguir melhorar relacionamentos e agregar conscientização é simplesmente espetacular. Estou apoiando um projeto de segurança de informação dentro da companhia e suas colocações foram de grande valia. Gostaria de mais informações para dar prosseguimento nesse projeto de conscientização
onde encontrar bons materiais nessa trilha de aprendizado para realizar esse projeto. Estou buscando como base as cartilhas de segurança do NIC-BR e buscando orientações do ISC2 e NIST. Perfeito. Fernanda, acho que você está em boas mãos aí, essas referências que você trouxe são referências importantíssimas. Eu acho que é importante também você trazer como referência ISO 27001, o ASP Top 10, que traz vários assuntos importantes aí também sobre conscientização, e a SANS, né? Eu citei bastante o nome da SANS aqui no meu discurso. A SANS, ela traz alguns materiais gratuitos para você montar teu programa de conscientização, então pesquisa lá no site deles, ajuda muito, e o NIST 850 que eu passei, tem ali um passo a passo bem importante para você iniciar seu programa, e boa sorte nessa jornada. Então é isso, né? Já foram respondidas aqui as perguntas. Cel, muitíssimo obrigada, viu? Foi excelente, assim, a palestra, né? Agradeço, né, por você ter aceitado, assim que Cabral fez o convite, e é uma honra, assim, para a gente, né, receber tanta informação legal. A honra é minha, pessoal. Muito obrigada mais uma vez, Daiane, Cabral, todo o time da Tempest. Parabéns mais uma vez pela iniciativa e contem comigo aí.